Buenas, galera. Então voltamos com essa parte tão esperada aí, né, tão importante aí para a formação de vocês, quando fala bastante em solos, né, já que é onde, né, são feitas as plantações, nada melhor do que a gente chegar nesse ponto aqui, interessante aí do curso. Mas enfim, a gente falou bastante de intemperismo, a gente falou bastante de rocha, de decomposição dessas rochas através do intemperismo, né, de transporte, de sedimentação, de areias e assim por diante. Agora a gente vai ver como tudo vai ficar muito mais fácil, né, a partir do momento que eu expliquei aquelas coisas antes para vocês. E agora a gente chega na formação dos solos, né, que o processo de origem, formação e transformação dos solos está diretamente relacionado com o intemperismo ou com a acumulação de material orgânico, certo, gente? Então, basicamente, quando se fala em formação do solo, a gente também vai encontrar essa palavra por aí, ó, pedogênese, né? Que nada mais é do que a gente traduzindo aí para nossa língua, assim, digamos assim, mais comum, né? É o processo de formação do solo. Então, sempre que falar a palavra pedogênese, vai estar se referindo à formação do solo, né? Para a gente compreender, para a compreensão da formação do solo, é necessário compreender o quê? Alguns fatores, são 5 fatores, né? O material de origem, né? Basicamente a gente chama aí de rocha matriz, né? O clima, né? Que tem tudo a ver com o intemperismo, e o intemperismo age ao longo do tempo, certo? Ao longo do tempo é muito importante se sobre esse solo existe a formação de vegetação e se dentro desse solo existem os micro-organismos, né? E por fim a importância também do relevo na formação do solo. Então são essas cinco características aqui, esses 5 fatores, eles são muito importantes para a gente entender então como que o solo se forma, né? Originalmente, como a gente já estudou, né, tudo se baseia na rocha matriz no que diz respeito ao solo. Se a gente chegar lá e ver um solo mais escuro, a gente vai ver que a origem daquele solo, a origem daquelas areias, daqueles fragmentos de rocha ali, são de uma rocha também escura. E que essa coloração da rocha tem muito a ver com os elementos químicos que estão presentes nela. Certo? Então, por exemplo, né, a gente tem alguns exemplos aqui ó, de rocha. O arenito já é uma rocha, né, lembra? É uma rocha sedimentar. O argilito, né, já é uma rocha sedimentar. O basalto, uma rocha magmática, né? O mármore, uma rocha metamórfica. Então todas essas rochas aqui ao longo do tempo elas vão se decompor e vão dar origem aos materiais que basicamente vão compor o solo, certo? Então a gente tem que lembrar uma coisa aqui, como a gente está falando em rochas de tipos diferentes, a gente sabe que tem rochas que são mais frágeis e existem rochas que são mais resistentes. Aquelas que são mais frágeis vão dar origem ao solo com mais facilidade, aliado aí também ao intemperismo, certo? Uma rocha mais resistente vai ser mais difícil ela se quebrar, de ela se descompactar e assim por diante, né? Coisa simples a gente entender depois daquela aula que a gente teve sobre ciclo das rochas, certo, gente? Então aqui, ó, como a gente está falando para vocês a origem do material, vocês já ouviram falar isso aqui, ó, a terra roxa, né? Até botei a imagem da estrada aqui, quem já passou aí pela parte mais oeste de Santa Catarina, né, a parte central do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, a gente tem a chamada terra roxa, que na verdade ela não é roxa, é que ela vem do roxo em espanhol ou em italiano, que significa vermelho. Então essa rocha avermelhada, rica em ferro, né? E o ferro oxidando, então, ele dá essa característica avermelhada. Olha só como a cor do solo, as características do solo tem muito a ver o quê? Com a rocha matriz, né? A rocha de onde está, o sedimento de onde está sendo originado, né? Está vindo então do intemperismo desta rocha, né? Pode-se verificar a fertilidade de acordo com os minerais presentes na rocha, elementos químicos encontrados também no solo, né? Ou seja, de acordo com a coloração da rocha, a gente sabe que uma cor tem a ver com um certo elemento químico. Tal elemento químico pode ser ou não atribuído de dar fertilidade ao solo, certo? Um outro fator que importa muito na formação do solo, já tem uma ligação direta com o intemperismo aqui, é o clima, né? Um clima mais chuvoso, a água é essencial, né, gente? A água é um dos fatores mais importantes. A gente já sabe que também tem o vento, também tem até mesmo questões animais e tal, mas o fator clima aqui a gente está se referindo especialmente à questão água, né? Aonde chove, onde há formação de gelo. Não sei se vocês lembram quando a formação de gelo, o gelo tende a se expandir,
né? Por isso que quando a gente esquece alguma coisa aí na geladeira, aí no congelador, uma garrafa, alguma coisa, ela estoura, porque a água tem uma propriedade anômala, né? É diferente dos outros, ou seja, uma propriedade diferente de que quando ela esfria, ao contrário dos outros materiais, ao invés de ela se contrair, ela se expande, certo? E aí provoca as rachaduras, provoca a ação do intemperismo, né? Então a gente tem que dar uma importância da água. A gente também tem a diferença de ambientes quentes e frios, pelas questões térmicas que também favorecem ou desfavorecem o intemperismo, né? Climas mais úmidos e climas mais secos também tem essa interferência aí no poder de dissolução da rocha, certo, gente? Então outro fator, né, aliado ao clima, como eu falei para vocês, tem o tempo, né? Aqui eu botei para vocês até já dois nomes aqui, ó, solo jovem e solo maduro. O que seria um solo jovem? Um solo jovem é um solo que está muito próximo à rocha matriz, é um solo que não conseguiu sofrer muitas alterações. A gente pode aliar aí o que? Uma rocha mais resistente, uma região que não chove bastante, o intemperismo não é tão ativo, coisas desse tipo. Aonde a gente tem um clima mais favorável, a ação forte do intemperismo, aliado também a uma rocha mais frágil, de fácil decomposição, a gente vai ter um solo mais maduro, ou seja, essa parte aqui, o solo ele vai ser mais profundo, né? Quanto mais profundo for o solo, mais alterado foi aquela rocha que ali estava. Então tem tudo a ver com a questão climática, né? A soma do tempo também que aquela rocha esteve ali à disposição para sofrer aquela alteração, né? A questão da profundidade dos solos, né? É a demonstração dos níveis diferentes de intemperismo, né? Então, como eu falei para vocês, um solo jovem não sofreu tanto intemperismo e às vezes também aliado a uma questão de pouco tempo, né? E um solo maduro, um intemperismo mais evidente, né? E também pode estar aliado a uma rocha menos resistente, ok? Outro fator muito importante aí que diz respeito à formação do solo tem a ver com a vegetação, certo? A vegetação, ela age também como um ambiente de proteção. Às vezes, se a vegetação se formou prematuramente em uma região, ela vai proteger muito o solo da erosão, né? Existe um fenômeno chamado splash. Não sei se vocês já ouviram falar isso em alguma disciplina, parece que o nome é meio estranho, mas o splash é como se fosse o barulhinho da gota da água caindo no chão. Se eu tenho uma vegetação mais densa, essas gotas não conseguem tocar o chão, porque elas vão causar o splash na árvore e não no solo. Então a erosão ela já não vai provocar com tanta intensidade, né? Além do que, a própria vegetação e alguns organismos, né, favorecem a formação do humus, que é uma característica muito importante, principalmente para os solos férteis, porque o humus é o produto resultante da decomposição da matéria orgânica, né? E a matéria orgânica ela é essencial, como vocês muito bem sabem, para dar a fertilidade desejada ao solo, né? Então olha aqui, ó, resultante da matéria orgânica decomposta a partir do processo digestório de minhocas, formando uma compostagem natural, agregando também ao solo restos de animais, plantas mortas e também outros subprodutos, né? A matéria orgânica ela é essencial aí para a fertilidade do solo, né? E o último fator na formação do solo, né, o fator relevo, a questão do transporte do material é a coisa que a gente mais evidencia aqui. Por quê? Eu vou voltar naquela imagem anterior, essa imagem aqui, ó. Eu posso pegar só essa camada de solo aqui e essa camada de solo não ter sido originada por essa rocha que está aqui embaixo. Estão acompanhando o mouse ali, né? Ó, tem uma camada de solo aqui e tem as rochas. Às vezes, na maioria das vezes, esse solo que está aqui, ele é resultado da decomposição dessa rocha que está aqui embaixo. Ela vai se decompondo porque essa é a parte mais exposta. Mas em algum momento pode ser que esse solo que está aqui, ele não é originário dessa rocha. Por quê? Porque atuou o transporte. Acompanhe o mouse lá no cantinho lá, ó. Não presta atenção aqui no... Sei que o professor aqui chama atenção aqui no cantinho, mas olha no mouse lá no cantinho lá em cima lá, ó. Lá. Ó. Estão vendo? Lá tá acontecendo intemperismo, erosão, tá havendo a formação de areias, né? De pequenos pedaços de rocha e assim por diante. Essas rochas, por elas estarem em lugares mais altos, com a força da própria, olha, me enrolei, da própria gravidade, essa rocha, esse material que foi da rocha, ele vai se encaminhar para as partes mais baixas e vai se depositar aqui. Ou seja, eu tenho outra rocha aqui embaixo, mas o material que sobrepôs essa rocha é um material que veio das áreas mais
elevadas, né? O principal forma de transporte de material são os rios, é o que tem, né? A água tem uma força maior, né? Então, quando a gente fala nessa questão de transporte, vem 3 palavras novas aí para vocês, ou que vocês até já podem ter escutado por aí. Elúvio, talvez vocês não tenham escutado. Colúvio, talvez tenham escutado, mas quem é da área da agricultura, quem trabalha com arroz, já escutou muito essa palavra aqui, ó, aluvião. Né? O que é um solo de aluvião? Bom, vamos primeiro começar aqui. O elúvio é o solo que é formado em cima da própria rocha que está dando origem a ele. Então a rocha está abaixo desse solo, ok? Ela está abaixo. O colúvio é o que foi transportado, certo? É o que foi transportado pelo movimento gravitacional, ou seja, ela estava numa encosta. Geralmente as áreas de encostas o solo não é muito grosso, digamos assim, não é muito profundo, porque é a área que vai escorrer com mais facilidade, né? Ele vai encharcar, ele vai ganhar mais peso, e por ele estar numa encosta, ele tende então a cair e aí não ficar ali preso próximo, né, com uma camada muito grossa, assim podemos dizer, né? E o colúvio é aquela rocha que é transportada. O alúvio, na verdade, o aluvião, não deixa de ser um colúvio, mas o aluvião ele tem esse nome especialmente quando ele é transportado pela força das águas dos rios, certo? Eu trouxe aqui para vocês uma imagem de satélite, né? Vocês estão comentando aqui o mouse. Aqui está a cidade e o município de Araranguá, aqui está a área urbana, né? E aqui está o rio Araranguá. Acompanhe aqui na coloração do slide dessa imagem de satélite, né, tirada aqui no Google Earth, né, no Google Earth, né, enfim, como a região próxima ao rio tem uma coloração diferente. Olha só, aqui tem uma cor, aqui tem outra. Aqui tem uma cor, aqui tem outra. As regiões mais próximas ao rio têm uma coloração diferente. Aí você vai dizer assim, não, professor, é por causa das plantações de arroz que aproveitam da força. Sim, tem um pouco a ver, mas especialmente a estrutura de cor aqui, ela é diferente porque é um terreno mais baixo e são áreas onde o rio alaga quando tem enchentes. Então, quando chove bastante, o rio consegue avançar por essas regiões e levar o material que ele está trazendo da serra, lá da encosta, e depositar nas suas margens. Então, quando tem as enchentes muito intensas, esse material que está aqui é um material que não se formou aqui. Ele veio de áreas mais altas e através das forças das águas, das forças das enchentes, que a energia é mais forte, trouxe até aqui e depositou aqui próximo aos rios, tá? Isso é muito comum a gente falar terreno de aluvião, é terreno que foi transportado de um outro lugar, né? Um solo que foi transportado de outro lugar pela força das águas dos rios, certo, gente? Então, tendo isso em mente, toda essa situação, a gente quando agora bate com uma imagem dessa daqui, né? É tranquilo, né? A gente fala dos horizontes do solo. Por que horizonte? Ó, horizonte, né? O horizonte é quando a gente fala, até para a gente nunca mais confundir, horizontal, horizonte, assim é vertical, assim é horizontal. Então a gente tem as camadas, né, pelas letras. Então, como vocês vão ser futuros técnicos agropecuários, vocês têm que saber muito sobre isso aqui, ó. O que significa a letra O? Camada de restos de plantas e animais na superfície do solo. O que mais chama atenção aqui é matéria orgânica, orgânica. Então é a graminha que está ali em cima, é a raiz, tudo aquilo ali, né? A partir do momento que eu começo a ter mais aqui minerais presentes, ó, primeiro horizonte, né? Letra A, primeiro horizonte, tá vendo? Ah, por que o primeiro não é o O? É que o O é só matéria orgânica, né? Então o A ele começa, ó, primeiro horizonte mineral do solo mais escuro por conter mais humus que os horizontes B e C, ou seja, ele tem a presença tanto do material que foi decomposto pela rocha, quanto do material que veio aqui, que percolou da própria matéria orgânica que está sobre ele, certo? E essa aqui geralmente é a parte mais agricultável, né? Essa é a parte mais agricultável, ok? Letra B. Claro que o O também vai ser importante para a agricultura por causa da matéria orgânica que vai estar presente, né? Letra B, horizonte formado por partes bastante desagregadas da rocha-mãe. Então, esse aqui já é a parte que desagregou, já é a rocha intemperizada, mas ainda não tem matéria orgânica. Letra C é o primeiro estágio de degradação da rocha, né? Ainda está em pedaços muito grandes, digamos assim. E o R é rocha, rocha-mãe. Certo? Então a gente tem as camadas mais superficiais e as camadas mais subsuperficiais, né? Então fica tranquilo, agora que a gente tem essa imagem aqui, consegue entender melhor, né? Tira de letra aí, espero que vocês tenham compreendido essa parte aí
bem, né, é uma parte que o professor chama bastante atenção, principalmente pela questão da formação dos técnicos em agropecuária. Certo, gente? Então, a gente sabe que também a gente tem que falar de questões ambientais, né? E os solos, os problemas ambientais ligados aos solos estão ligados essencialmente às ações antrópicas. A gente já usou essa palavra em uma outra videoaula, né? Que quando a gente fala a palavra antrópica, a gente está se referindo a ações humanas, né? Processo de desertificação também às vezes está associado ao processo de pisoteamento, né? Desertificação, retirou toda a vegetação, não existe mais proteção vegetal, o solo começa a ser carregado, a gente chama isso também de lixiviação, a erosão começa a provocar a vossoroca. Lembra as aulas passadas? A vossoroca, aqueles canais que começam a carregar o material, e quanto carrega o material do solo, o material superficial, a gente chama isso de lixiviação, e carrega consigo também todos os nutrientes, já que quando a gente fala em solo, os nutrientes estão especialmente aonde? Nas partes mais superficiais, beleza? Bom, a gente também tem aqui o exemplo do pisoteamento, que também vai originar depois uma desertificação. Eu botei até aqui a criação de gado, e vocês podem dizer, mas aí não é ação humana. Sim, esse gado está existindo aqui confinado por um interesse humano. A gente pode ver que os lugares onde tem confinamento de gado, que eles só comem basicamente a ração, eles pisoteiam muito e o solo acaba morrendo. E aí vai provocar o processo também de desertificação, né? Que também pode provocar consigo o processo de arenização. O que seria a arenização? Basicamente, deixar só a camada B exposta, retirar as camadas O e A, né, onde tem a presença de matéria orgânica, e deixar só aquele material que é de origem da rocha, que geralmente ele não é muito fértil, né? Então é aquela aparência mesmo de areia. Você já deve ter visto isso em alguns lugares, onde retirou a vegetação, retirou toda a cobertura, retirou o primeiro horizonte do solo também, o primeiro e o segundo horizonte, ficou só disponível aqui o horizonte B, né? E aí então fica aparecendo ali os grãos de areia, que são nada mais do que rochas, pequenos pedaços de rochas fragmentados, né? A gente também tem a questão do problema da impermeabilização do solo, né? Através da construção aí urbana, asfalto, concreto, lonas, né? Também que são colocadas às vezes nas frentes das casas para colocar pedrinha, para daí não crescer nenhum mato, enfim. Essas questões, elas complicam muito a percolação da água, né? E a água, ela é essencial na formação do solo. Então existe um problema aí, né, para dar continuidade a todo o processo de formação do solo, né? Além do que a própria poluição, a contaminação de diversas formas, pode ser ela tanto em ambiente urbano como em ambiente rural, né? A gente sabe que isso é uma coisa que é bem comum de acontecer, a gente está lutando bastante contra isso, mas enfim, continua acontecendo e é um problema, né, gente? Bom, é isso aí então, valeu, né? Então a gente termina agora essa primeira parte aí de geologia e, né, fiquem prontos aí para as próximas atividades aí que vão ter sobre esse conteúdo. Beleza, gente? Um abraço.